Fala galera, nessa aula a gente vai criar um projeto novo e continuar utilizando classes em Java, beleza? A ideia é que você consolide na sua mente como criar uma classe, como utilizar objetos em Java em código. A gente vai criar um projeto aqui do zero para você conseguir rodar o projeto também. Aqui agora a gente vem em New Project. New Project vai aparecer essa telinha e eu vou criar aqui um projeto chamado Exemplo. Se a gente vai poder utilizar como exemplo, ele está nesse diretório aqui, nesse diretório, nessas pastas, e vai ser Java, e a gente vai buildar ele no IntelliJ na versão 17 do Java, que é a versão que nós estamos utilizando no nosso curso, beleza? Então ele vai criar aqui um projeto, lembrando que ele sempre cria com essa pastinha source aqui, ó. Como é um projeto Java, se a gente for olhar aqui, ó, ele vai criar dentro do projeto SRC, beleza? Então, esse sempre ele vai criar desse jeito no IntelliJ. E sempre ele vai criar uma classe chamada main, que é onde a gente executa o nosso projeto. A gente pode executar essa classe main e ele vai executar exatamente o que está aqui. Como está escrito aqui Hello World, Olá Mundo, ele vai printar isso aqui no console para a gente, beleza? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma classe para utilizar essa classe aqui na classe main, na classe principal, onde a gente roda o Java, tá? Então, eu vou criar aqui, clicar com o botão direito, Java Class, e eu posso dar o nome para minha classe. Eu vou criar uma classe aqui chamada livro, por exemplo. Vou criar uma classe, para ficar bem didático, chamada livro. Repare que aqui ele já criou public class, uma palavra reservada aqui, e o nome da nossa classe. Então ele tem public class livro. O que é importante você entender aqui? Que a gente pode criar os nossos argumentos, as nossas características dessa classe livro, que seriam os nossos atributos. Então eu posso criar aqui private, uma string, vai ser o tipo string, e eu vou colocar aqui título. O livro ele pode ter um título. O livro ele pode ter um autor, string, autor. E o livro ele também pode ter um ano de publicação, por exemplo. Private. Como é um ano de publicação, eu vou colocar aqui int ano publicação. Lembrando que essa é a nossa classe e os atributos dessa classe, as características dessa classe. Mas como eu coloquei aqui em private, eu poderia até acessar esses atributos se eu colocasse aqui, por exemplo, como public. 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 Se eu colocá-los como public, significa que eu vou conseguir acessá-los se eu instanciar aqui o nosso objeto. Eu venho aqui, ó, var livro vai receber new livro. Lembra que o livro, que a palavra new é para a gente criar um livro novo. Então ele vai criar aqui um livro novo e nesse livro aqui eu consigo chamar, por exemplo, o ano da publicação e eu posso imprimir ele se eu quiser. Por exemplo, system.out.println e eu coloco aqui livro.autor, por exemplo. Ele vai imprimir quem é o autor. Posso vir aqui, livro.autor, recebe alguma string que eu vou colocar aqui, Nathaniel. É possível, Nathaniel, fazer isso com Java? É possível. A gente consegue acessar diretamente o atributo, se a gente deixá-lo como acesso público, tá? Então, eu criei aqui um projeto e consigo deixá-lo com acesso público. Significa que ele vai imprimir Nathaniel, porque é o valor que eu coloquei dentro de livro. Ah, mas eu estou numa classe, se eu criar um outro objeto, por exemplo, livro 2, new livro, se eu imprimir o autor desse livro 2, por exemplo,
Ele não vai imprimir nada se eu não colocar nada nele. Livro 2. Eu posso rodar aqui de novo. E ele vai imprimir nulo porque no livro 2, nesse objeto, esse atributo não está populado. Essa característica, esse nome do autor ali, não está populado. Eu teria que popular ele também para ele imprimir livro 2 ponto autor. Outro autor. Então eu tenho outro autor aqui que está sendo impresso no meu console, beleza? Então eu tenho uma classe chamada livro e estou utilizando objetos diferentes dessa classe chamada livro. Por que que nos primeiros exemplos que eu dei eu não coloquei esses atributos como public? É porque normalmente nós não colocamos atributos de classe como públicos. Esses atributos normalmente sempre colocamos eles como privado. Exatamente para que nós não façamos isso aqui, mas que um método consiga, consiga popular esse dado. De que forma, Nathaniel? A gente coloca aqui como private, ó. Se a gente já colocar aqui como private, ele já vai dar um probleminha lá no código que a gente fez, porque ele não vai ter acesso. Ó. Se a gente tentar rodar aqui, ele vai dizer, ó, opa, tu tá tentando acessar uma coisa que é privada. Então tu não vai conseguir acessar esse cara e preencher valor para ele. Então, como que a gente faria isso? A gente pode criar um getter e um setter. O setter para setar valor para ele e o getter para get para mostrar esse valor de geração de getters e setters. A gente consegue acionar um atalho aqui, ó, generate, aqui getter e setter, e ele vai gerar o getter e setter por atributo que eu escolher aqui. Eu vou escolher apenas o atributo título ou apenas o autor, que é o que nós estamos utilizando. Então ele vai criar aqui um get autor, tá vendo? Que retorna o valor que tem no autor. E ele vai colocar aqui um set autor para a gente preencher o valor do autor. Então a gente pode mudar o nosso código aqui para, ao invés de chamar o atributo, a gente chama o método setAutor e coloca o valor Nathaniel. E aqui a gente chama o getAutor, que aí vai funcionar perfeitamente. Aqui embaixo a gente faz a mesma coisa, setAutor. E aqui a gente chama o getAutor, porque aí sim a gente está acessando via método. E os getters e setters e os atributos estão protegidos, estão privados. Só quem tem acesso a esses atributos é apenas a classe livro, beleza? Então, se a gente rodar aqui, a gente vai perceber que ele vai imprimir da mesma forma com que estava imprimindo antes, beleza? Então é muito importante você entender que a classe sempre vai ter atributos e métodos, alguns comportamentos da classe. Tudo que se refere a comportamentos são métodos. Tudo que se refere a características da classe são atributos, as variáveis dessa classe em específico, beleza? Então é basicamente isso. Espero que você tenha gostado dessa aula. Você vai poder exercitar bastante a criação de classes e espero você na minha próxima aula.